Olá, eu sou o Chico. Oi, eu sou a Irene do Planalto. E eu sou a Laís, e me juntei com o Chico e com a Irene para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Na primeira ida a campo, junto à equipe da agência pública, entrevistamos não apenas as pessoas que se sentiram prejudicadas pelo processo de grilagem, mas pessoas que se aliaram direta ou indiretamente aos interesses do estranho. É preciso dizer que criar intrigas entre as comunidades locais ou mesmo forjar conflitos entre comunidades diferentes é uma antiga estratégia de grilagem, localizada por Almeida. Em alguns lugares do país, com certo destaque para a Amazônia, não é raro que pequenos poceiros e populações tradicionais entrem em guerra pela terra, pressionados por fatores externos, o que é sintomático da crise do regime fundiário brasileiro. No caso da Bonito, a rede de solidariedade e suborno envolveu também alguns locais, despertando a raiva de outros. Quando estive no local, ouvindo as histórias que os moradores contavam sobre os calungas que haviam vendido as benfeitorias para os supostos proprietários, me pareceu, à primeira vista, que havia um padrão. Homens de fora do território se casavam com mulheres calunga e, posteriormente, negociavam as terras. Entretanto, quando entrevistei uma das ex-esposas, percebi que minha tese estava errada. Ouvi da jovem quilombola que a ideia de vender foi dela, que o invasor era uma boa pessoa, que traria empregos para a comunidade e que, caso ela não quisesse, nem precisaria sair da terra. Apenas receber o dinheiro, 50 mil, e assinar os papéis. Sejamos pragmáticos. Quem negaria uma proposta como essa? Ganhar 50 mil reais para permanecer em casa, se assim desejar? A entrevistada afirmou, inclusive, que ele compraria de quem quisesse vender, ou seja, o que havia aqui era uma expansão calculada da rede de solidariedade e suborno. Envolvendo os quilombolas, além da ocupação mansa e pacífica, o grileiro poderia vir a alegar que as terras estavam apenas arrendadas. Seguindo o lastro desse problema, alcançaremos em algum momento a discussão sobre propriedade coletiva ou individual, que marcou, nos anos 80, o início das reivindicações dos Calunga, junto à sociedade nacional e órgãos oficiais. A escolha da propriedade coletiva tinha como um dos objetivos evitar a grilagem em suas terras. E é demonstrativo de como a grilagem é um processo mutável e a rede de solidariedade flexível. Nesse caso em particular, o esquema se desenvolve sem violência física. Não há, recentemente, pistoleiros na região, reflexo, em parte, do reconhecimento nacional e internacional que a comunidade conquistou. A trama aqui vai ganhando robustez na medida em que amplia a rede de solidariedade e suborno. Outro caso de ampliação da rede de solidariedade encontra-se na negociação que um dos moradores calunga fez pela exclusão da sua terra dos marcos do grileiro. Na beira do Paranã, numa tarde quente, ouvimos de um senhor que ele havia trabalhado na construção da cerca por um pacto que fez com o invasor. Se sua terra fosse deixada de fora, o quilombola e os primos fariam a cerca. E assim aconteceu. Houve, inclusive, um agradecimento pelo pagamento de diárias pelo serviço. Já vimos o que essas cercas, levantadas a mando de estranhos, significam para o modo de vida local e como ferem os princípios de liberdade da comunidade. Há, em alguns momentos, uma certa instrumentalização do ser calunga. Me recordo particularmente das entrevistas com Cirilo, liderança da comunidade, e Versilene Dias, advogada calunga, onde ouvi dos dois que, antes do projeto, referência ao sítio histórico, ser chamado de calunga era uma ofensa. Com o tempo, a identidade e o reconhecimento foram ganhando espaço, e como disse Versilene, hoje todo mundo quer ser calunga. Eu falei assim, não, Marco, mudou o negócio aqui, agora é diferente. Naquele tempo, quando você mexia com uma pessoa, com a família, só tinha ela, né? Ninguém se doía por ela, assim, eu pelo menos não tinha coragem. Hoje não, hoje se você mexer com uma pessoa, você mexeu com todo mundo, mexeu com o território inteiro.
Aí ele mangou, né? Ele deu uma risada assim, mexeu com todos, né? Então é assim. Eu falei, é bem assim. E a gente não vai aceitar mais você entrar aqui, não. Esse que você ouviu foi o seu Damião. Esses depoimentos contrastam com o comportamento tanto da quilombola que vendeu as benfeitorias, quanto com o quilombola que trabalhou para o invasor. Jorge Moreira, então presidente da AQK, resumiu bem o problema. Muitas pessoas ainda não compreendem que elas são a associação. Na segunda visita, topamos com o caso de um filho de criação que havia vendido a área da mãe na beira do rio Paranã, onde ela buscava água. E agora você ouve a dona Antônia. Tá, Chico. Como é que tá aí? Tá bem? Parecendo mais coisa. O cara lá do lado do Zé, o João, que é irmão dele de criação, vendeu lá. Diz que é a posse dele, mas vendeu a cupom na posse da véia mãe que criou eles, que é a mãe do Zé. O Zé repeliu os caras para avisou para não comprar, que tava comprando, não, era encortado na mãe dele, disse que tava dentro da posse, que é para todo mundo morar, mas ela que já por acaso, no lugar da mãe deles, ela que criou. O pai deles foi para lá, como disse, através dela, da Beira do Prata, que o pai deles é nascido e criado aqui também. Mas só que ele não morava lá. Depois dele morrer essa véia, que é a mãe do Zé, aí eles fizeram casa ali na Caiçara, onde a véia mora até hoje, que é lá onde está encortado o Zé, o Geraldinho, tudo lá, que é o filho do velho. E ele é quem criou, ela quem criou eles, o Geraldinho e o João, a Marcionila, mas o pai deles. Que o pai deles é tio de Antônio, que é irmão do pai de Antônio. Só que ele não existe mais. Aí o João foi e vendeu a posse deles uns caras. E o Zé avisou, antes de negociar, falou para os caras que não comprassem. E os caras teimou e comprou. Aí depois, aí acho que está lá querendo beneficiar alguma coisa, fazer alguma coisa lá. O Zé foi lá hoje, repeliu eles, que eles falou que eles não tá nem aí, que ele tem que se virar, mas João que vendeu, que eles comprou e pagou. Aí o Zé falou para eles que ele avisou para eles antes de comprar, eles comprou porque quis, que já sabia que não podia, que estava comprando a posse da mãe dele. Aí eu pedi para ele, o Zé, enviar o nome completo deles para mim, ele caçar quem sabe o nome completo deles, que não é nem daqui. Tem muitos homens que eles pisam por essa beira, mas eles gostam de terra em terra, do meio aqui e acolá. Eles hoje estão no Campo Alegre, no bocado deles. O argumento do filho é que se eles não davam conta de usar tudo, não tinham por que não vender. Tal visão entra em conflito com a liberdade calunga. O filho usa o mesmo argumento dos invasores e é respaldado pelo poder público, fortalecendo as redes de solidariedade. Imputa-se à comunidade métricas ocidentais de uso e ocupação, que nada têm a ver com o modo de vida particular. Esse caso voltou a me perturbar semanas depois, quando estudava a grilagem verde no território. A área total do território é de aproximadamente 262 mil hectares, e na consulta pública do CAR constavam apenas 43 mil, dado verificado pela última vez em 16 de novembro de 2021. Buscando entender o motivo de constar uma área de apenas 15% do território junto ao INCRA, ao Serviço Florestal Brasileiro e à CONAC, fui informado de que para comunidades tradicionais era exigido a descrição de uma área total declarada do território, os 262 mil hectares, e uma área líquida de propriedade, os 43 mil hectares. Ninguém soube me explicar exatamente como se definia a área líquida do território, se era da titulação definitiva ou um número arbitrário definido pelos Calunga. Fato é que tal exigência só existe para comunidades tradicionais. A recomendação da CONAC era para que toda a área do território fosse declarada como área líquida. Entretanto, isso não ocorreu quando o território Calunga foi declarado, estabelecendo essa divisão.
É o seguinte, eu sou Chagas, pela CONAC eu faço um acompanhamento e a discussão sobre o CAR nos quilombos do Brasil. Na verdade, não existe... o governo brasileiro ele não priorizou a política de cadastro para povos de comunidades quilombolas no Brasil, nem quilombolas nem tradicionais. Tanto é que o módulo de cadastro, o módulo PCT, ele não veio aberto, ele veio apenas o local, porém sem funcionalidades. E aí, a partir de 2013, 2014, a CONAC chamou para o debate o governo federal, tendo em vista o não espaço para cadastrar quilombos. Então, se o governo não preparou o módulo para cadastrar quilombos naquele momento em que, em 2014, 2015, todas as áreas do agronegócio, né, já estava cadastrada. E ainda hoje, em 2021, nós estamos fazendo debate para cadastrar quilombos no Brasil, porque o módulo ficou pronto lá em 2015. Né? Pronto, dá para cadastrar, mas não está ainda um módulo em consonância aos módulos de vida, uso e ocupação dos povos de comunidades quilombolas. Então, essa pergunta é muito importante. Por que não aparece? É uma pergunta que a gente deve pensar, melhor debater ela. Essa pergunta ela deve ser feita para o Serviço Florestal Brasileiro. Por que não aparece os quilombos? Aí não é só Calunga, é os quilombos do Brasil. Porque essa pergunta ela é tão interessante que a gente já fez via lá a solicitação ao Serviço Florestal Brasileiro sobre os perímetros do Brasil e eles não conseguiram mandar para a gente. Porque está tudo junto com PCTs, com unidade de conservação. Então não existe uma especificidade de perímetro de quilombos no módulo de cadastro ambiental rural brasileiro. Na verdade, como você é um pesquisador, e é importante você voltar um pouquinho, dar um passo atrás e fazer um olhar o porquê que os quilombos do Brasil não têm informação por parte do Estado brasileiro sobre CAR. Por que as comunidades não são instruídas? E aí você vai descobrir que existe, de fato, uma desmobilização para esses povos com relação a essa política de direito. Ou seja, quem tem interesse em fazer cadastro dentro de quilombos como terceiro, desmobiliza as comunidades para não fazer o CAR de PCT. Porque aí quando você faz o CAR individual, você fragmenta o território. É passível esse território de ser invadido, de ter CAR validado por terceiro, por grileiros, enfim. Trabalhando para solucionar o problema, descobri a existência de filtros automáticos que têm como objetivo estabelecer critérios mínimos para a inscrição no CAR, expressão da autonomia do cadastro, que barram as tentativas de retificação via sistema. Especialmente o filtro, que trata das sobreposições superiores a 30%, impedindo a correção. Como vários outros imóveis já foram declarados na área que compõe o território Calunga, alguns, inclusive, com status ativos, a declaração total dos 262 mil hectares resultaria em dezenas de sobreposições integrais ou parciais. Na prática, isso significa que o território não aparece integralmente na consulta pública do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, o que resulta na não contabilização da área total dos imóveis rurais sobrepostos e do quantitativo de imóveis rurais sobrepostos. Comparando os dados do SICAR com os dados do Sistema de Gestão Fundiária, SIGEF, é possível notar que há dezenas de CARs de imóveis rurais declarados em área pública, sintoma de grilagem. Cabe destacar, porém, que declarações individuais podem ter sido feitas, inclusive, por quilombolas, o que resulta em outro problema para a comunidade, não refletindo a integralidade do território e reforçando os conflitos locais sobre a titulação coletiva ou individual das áreas ocupadas. A professora Marcela Vecchione chama a atenção para o fato de que o cadastro não se ocupou dessa questão. Não levar em conta essas formas distintas de uso pode gerar uma padronização do que deve ser a forma certa e adequada ambientalmente. E isso é perigoso porque pode mudar pouco a pouco a relação que se tem com a terra e com a importância de se ter a posse coletiva.
Outra possibilidade, retomando a ideia de pilhagem, mas partindo de uma leitura de Clovis Moura, é que, por vezes, a legislação ambiental acaba tendo um caráter excludente e as medidas administrativas de controle e vigilância que regulam as atividades diárias promovem um outro reordenamento do espaço geográfico, diretamente relacionada aos impedimentos à livre utilização dos recursos naturais do território historicamente ocupado. Para algumas formas de se relacionar com a terra, a exemplo do modo de vida calunga, simplesmente não faz sentido falar de módulo rural, área total declarada do território, área líquida de propriedade, propriedade individual da terra ou mesmo área de proteção permanente. Esse é um vocabulário que integra a rede de relações de um núcleo restrito de pessoas. O resultado dessa escolha de palavras são conflitos apontados por Vecchione, com quilombolas registrando CAR individuais dentro de áreas coletivas, quilombos, ou como o exemplo levantado pelo professor Girolamo Treccani, que trata da velocidade com que as populações tradicionais conseguem solicitar o cadastro, resultando em uma ação por vezes mais lenta do que a de latifundiárias, levando à sobreposição diária ou simplesmente não efetivação do registro. Mas, voltando ao caso do filho que negociou a terra da mãe, o que merece destaque é que a ideia de usar a terra defendida pelo filho, que tem eco entre o argumento dos fazendeiros e a concepção de uma área líquida exigida para a declaração do CAR, convergem sobre o mesmo ponto. Não se considera a forma de ocupar dos quilombolas como válida. Para a conclusão desse capítulo, pensemos então na amplitude da rede de relações aqui exposta, dos jagunços ao CAR, a diferentes elementos operando para a continuidade da grilagem do território calunga. Tudo começa com um documento, forjado ou incompleto, que mobiliza cartórios, juízes, servidores públicos, quilombolas. Todos que direta ou indiretamente contribuem para a continuidade da fraude, sendo beneficiados, seja com diárias, seja com suborno. Qualquer elemento que seja retirado da malha de relações enfraquece a rede. E, em parte, é isso que estamos fazendo aqui. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Ao grileiro nós vamos resistir. Todo o povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto, Chico Souza. Vozes, Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos, Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual, Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais, Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro.